Olá, amigos e amigas do canal Hobbies e Coleções. Estou aqui para apresentar para vocês mais uma peça da minha coleção, no caso, na escala 1:43 do Chevrolet Opala Gran Luxo de 1971, né? Esse carrinho, eu vou falar um pouco da história dele. Esse carro, né? Ele foi feito em 71, né? Foi o maior sucesso na época, porque era um Gran Luxo, né? E ele foi finalizado em 75, que no caso ele foi trocado pelo Opala Commodoro, né? O famoso Opala Commodoro, lançado em 75 para substituir esse Gran Luxo com relação ao luxo e ao requinte e aí o diferencial que esse carro tinha, né? Vou mostrar um pouco dele para vocês, né? Aqui ele, a escala 1:43, né? Essa aqui é a frente dele, que era um pouco diferenciado do outro, que era todo chapeado de prata, né? Tinha uns detalhes, o contorno na ventilação do motor, né? Essa aqui é a versão sedã de 2 portas, mas a gente tinha a versão 4 portas, era super luxuoso na época, né? Muito conhecido, também divulgado, carro cheio de requinte para a época de 71, 1971, né? No caso, ele foi substituído em 75 pelo Opala Commodoro, é o famoso Opala Commodoro, com design e alguns detalhes no câmbio, outros detalhes a mais, né? Esse carro era muito requisitado na época, em 1971. Essa miniatura na escala 1:43, né? Aproximadamente uns 10 a 15 centímetros de comprimento, totalmente de metal, né? Como vocês podem ver. E a respeito do Opala, era um carro muito conhecido na época, popular, né? Muito requisitado na época, chamava atenção por onde ele andava, né? Tinha esse diferencial nele, um carro super popular, né? O ícone do automobilismo brasileiro, para quem viveu essa época, né? De 68, quando ele foi fundado, até 90, 95, que foi o último modelo, conheceram muito o Opala, pessoas que têm 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? Chegaram a viver essa época e sabem o quanto esse carro ele era popular na época. O Opala Gran Luxo de 1971, né? Foi um dos primeiros. Esse carrinho está na cor original da primeira versão do Gran Luxo, que ele foi lançado, né? Ele foi lançado com essa parte de cima era revestido de tipo um couro, né, branco, né? E aqui era a pintura normal, automotiva, né? E aqui o original, acredito que era tipo uma napa, um tecido, né, branco, né? Um PVC, eu acredito, né? A época. Que eu vou apresentar para vocês. Vou falar um pouco a respeito desse carro, né? Ele é do ano de 71, ele era conhecido como sedã de luxo, né? Ele tinha o porte médio, que era um carro médio, não muito grande, né? Tinha 5 lugares, né? Tinha a versão de 2 e 4 portas, né? O motor era gasolina, né? Era tração traseira, a força do motor era traseira, né? Traseira, tinha um câmbio de 3 marchas e frente e uma ré, no caso 5, né? Na época. Suspensão dianteira, né? Independente, com molas helicoidais, né? A traseira com eixo rígido, com molas helicoidais na época. Freio dianteiro a disco e o traseiro era tambor, freio a tambor naquela época, né? A mecânica dele, vou falar para vocês, o comprimento desse carro, ele tinha 4 metros 570 centímetros, 570 centímetros, né? A largura era de 1,76 m, a largura dele, né? A altura ele tinha na média de 1 m 485 milímetros, né? E o desempenho dele, a velocidade máxima ele chegava a 171 quilômetros. Ele tinha aceleração de 0 a 100 km de 12,8 segundos. Ele chegava a 0 a 100 pela motor, né? Também tinha, o consumo dele era 6,8 km por 1 litro, a média, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, versão a disco, né? Ele era 4 cilindros, né? E é só isso que eu posso falar a respeito desse carro, mas também quem viveu essa época conhece esse carro, o Opala Gran Luxo de 1971. Para vocês que estão assistindo nosso canal
e não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu gostei, convide seus amigos, divulguem nossos vídeos, né? Comente, caso você tenha alguma dúvida, tenha comentário, você pode deixar o seu comentário, que eu responderei com o maior prazer. Divulgue nosso vídeo, se inscreva e futuramente postarei outros Opalas, Caravan, Chevette, Fusca, Brasília, carro dessa época, né? Carros icônicos na escala 1/43 de metal, né? Agradeço a todos de coração, até o próximo vídeo, fui!